Papai, olá mamãe, olá você que tem a responsabilidade de educar uma criança. Você que recebeu de Deus essa maravilha de bênção, de graça para educar uma criança. Você que recebeu a autoridade de Deus para educar uma criança. Eu vou falar para você pelo seguinte, hoje eu tive... eu vou falar o prazer mesmo, porque, na verdade, quando eu me deparo com uma situação como é que eu encontrei hoje, eu me sinto assim, com o prazer de poder ajudar, se eu conseguir atingir, né, se eu conseguir ajudar. Encontrei com uma mãe desesperada, porque ela estava indo para a escola, porque já toda semana ela recebe um bilhete da escola falando que o filho dela está dando problema, que o filho dela não deixa a professora dar aula. E, na maioria das vezes, o filho dela está sempre na sala da diretora ou da especialista da escola. Então, o que ocorre? Ela falando que já não aguenta mais essa situação. Que ela é sozinha porque o pai não liga, só preocupa em trabalhar, e ela não suporta, não aguenta mais a situação. O que ela vai fazer? E assim, ela estava tão transtornada que eu fiquei com compaixão dessa mãe. E pensando assim, que ela estava totalmente perdida, porque ela falava com um tom de voz alto, irritada. Eu acredito que se ela tivesse com aquela criança naquele momento, ela ia bater nele. Então, eu acalmei e perguntei para ela, as professoras já pediram algum diagnóstico dessa criança? E ela falou que sim, que já pediram e que ela já levou vários especialistas, e que atualmente ele está fazendo acompanhamento com psicólogo. Eu disse, mas o que na verdade, o que eles diagnosticaram com esse menino? Nada, ele não tem nada, ele é completamente saudável, eles não acham nada. Só que o médico queria dar um medicamento para ver se ele ficava mais tranquilo na sala de aula. Aí eu achei melhor, o psicólogo também falou que melhor não dá, porque se ele não tem nada, não precisa de dar nada. Assim, realmente. Aí eu falei assim, mas como ele é dentro de casa? Ah, não, dentro de casa ele é normal. Mas o que você chama de normal? É normal, ele fica sozinho dentro de casa, assim. Ele fica com o empregado e tudo, e ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Ele almoça, ele janta, ele faz os deveres, eu mando fazer os deveres, ele faz os deveres e tudo. Eu falei, mas ele tem rotina, ele tem horário para fazer dever, ele tem horário para fazer as coisas. Não, é a hora que ele quer, por exemplo, almoço, porque assim, na verdade, eu trabalho. Então ela foi falando da vida e do dia a dia. Resumo, ela praticamente fica com esse menino, está perto desse menino 2 horas por dia. E durante o dia, praticamente, o filho fica com a ajudante. O pai trabalha o dia todo. Agora eu te pergunto, a gente fala muito que o que importa é a qualidade, não a quantidade de tempo que a gente permanece com a criança. Essas 2 horas que ela fica com a criança, como que ela organiza essas 2 horas para organizar também o dia dele? E nós sabemos que hoje em dia a mulher precisa trabalhar, né? Eu trabalhei, nós mulheres precisamos estar fora de casa, precisamos trabalhar. E muitas das vezes nós precisamos trabalhar e às vezes eu fico pensando, para que às vezes a gente precisa trabalhar? Para oferecer aos nossos filhos aquilo que talvez não seja necessário para a sobrevivência dele. Lógico que tem situações que a mulher é arrimo de família, mas ela tem a parceria do marido, que também é necessário. Mas na educação dos filhos, a gente precisa entender que se você tem o seu esposo, se vocês são 2 pessoas com a responsabilidade de educar uma criança,
Não é só a mãe que vai fazer e não é só o pai que vai fazer. São os dois. E se são os dois precisam conversar, os dois precisam chegar a um acordo e estabelecer as normas e as regras da casa. Então, primeiro ponto é esse. Lógico que eu não fui falando isso para ela hoje. A única coisa, o meu papel hoje era acalmar o coração dessa mãe, porque ela estava muito nervosa. Para que ela chegasse na escola e ela também não agredisse os professores. Porque acontece da mãe chegar tão nervosa, porque ela agride o filho, agride os professores e fala coisas na frente dos filhos que ela não deveria falar, porque ela põe também o filho contra a escola. Nós temos que pensar o seguinte: se o filho está na escola, lá a escola também tem regras e ele precisa obedecer as regras daquela escola. E se ele não tem uma rotina na minha casa, se ele não obedece ordens e nem as regras dentro da casa dele, como que ele vai fazer? Ele vai ter condições de obedecer regras na escola. Então, tudo isso nós precisamos pensar. Tudo isso nós precisamos refletir. E eu vou estar gravando uma série de vídeos para falar sobre isso. Porque nós temos muita coisa a refletir sobre esse assunto e também com o objetivo de levar algumas sugestões para que você possa estar trabalhando e agindo com seus filhos em casa, com sua criança, com seu filho em casa. Então, eu conto com você. Se você gostou, né, desse vídeo, clique aí, né, dá um ok e inscreva no canal, tá? E você que é professora que está ouvindo, indique para as mães, porque o objetivo é ajudar você, professora, a lidar com a situação também de uma criança que tem essas dificuldades de respeitar, de conviver socialmente, né, dentro da sala de aula, para que você possa executar, fazer o seu trabalho como precisa ser feito, ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.